Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Me chamo Kaliane e hoje a gente vai continuar nosso papo, né, sobre empreendedorismo. O tema de hoje é sobre gente. Tudo é sobre gente. E eu quero dar umas dicas para vocês, algumas coisas que às vezes ficam um pouco subentendidas e as pessoas não têm muita clareza e por isso elas se complicam e fazem as coisas não darem tão certo, tá bom? Então vamos lá, gente. Tudo é sobre gente, né? Então, tudo que você faz envolve pessoas, né? Aquela história que eu, inclusive, já falei. Ai, mas eu não tenho um jeito com gente. Se você não tem, eu recomendo que você comece a ter. Por quê? Porque por mais que você seja um microempreendedor individual, digamos que você é um MEI, você trabalha para você e você é a empresa é você, mas para empreender e ter sucesso, você vai ter que se relacionar. Se relacionar com quem, Kaliane? Com seus clientes. E olha, né, o que a gente está descobrindo. Cliente é o quê? Gente. Você vai ter que se relacionar com seus fornecedores. Fornecedores são o quê? Gente. Você vai ter que se relacionar com seus concorrentes. Sua concorrência é o quê? Gente. Tudo é sobre gente. Então, tudo que está à sua volta, tudo que está nesse ambiente, né, tudo que está no ambiente do empreendedor é rodeado de gente. Então, para você ter sucesso, você vai ter que se relacionar da melhor forma possível com essas pessoas. E, mais importante ainda, quando você decide crescer, possivelmente você não vai conseguir crescer sem ter uma equipe, ou seja, sem contratar pessoas. Mas antes de entrar nesse detalhe de equipe, eu queria trazer algumas coisas para você que são coisas assim da natureza humana, mas que às vezes as pessoas não conseguem perceber bem e ter clareza sobre isso, certo? Deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá, gente. São 3 pontos essenciais que talvez você já tenha percebido isso. Mas tem gente, assim, eu pelo menos, quando eu li sobre isso, eu fiquei um pouco chocada, confesso. Mas com o tempo você vai vendo que isso é uma coisa natural realmente do ser humano, tá? Intrínseco, né? Então, o primeiro ponto é o quê? As pessoas, elas querem se sentir valorizadas, elas querem se sentir reconhecidas, né? Essa necessidade do ser humano é muito forte, é mais forte até do que necessidades fisiológicas, por exemplo, como você comer, como você ter segurança. E por quê? Porque quando você come, você se sacia, ali parou, né? E essa necessidade de você ser reconhecido, de você ser valorizado, ela é uma coisa constante, é uma coisa permanente. Então, o ser humano sempre vai ter esse instinto, né? Isso é uma coisa, gente, que é natural do ser humano, né? Uma coisa que tá no nosso sistema límbico, que é aquele sistema, né? Que puxa mais para a parte emocional, instintiva, né? Não sei se você viu o vídeo que eu falei sobre o elefante, né? Então tem muito a ver com o elefante, com o nosso elefante interior. Então é uma coisa que está enraizada, é intrínseca ao ser humano. Segundo ponto, as pessoas, elas estão preocupadas com o que acontece com elas, né? Então, sempre eu vou estar muito mais interessada em saber coisas sobre mim, sobre a minha vida, sobre o que eu quero atingir, sobre o que eu penso. Então, assim, quando eu entro num relacionamento, eu preciso fazer a pessoa sentir isso, certo? Né? Primeiro ponto, ter essa valorização, né? Segundo ponto, que você possa se disponibilizar a ouvir a pessoa, né? Ouvir o que ela tem a dizer, o que ela tem a passar, né? Porque se você se disponibilizar a ouvir, ela entende, né? Isso vai criar uma empatia, porque você vai estar atendendo a uma das necessidades, né, do ser humano básicas, que uma das é essa. E o terceiro ponto é o quê? Que inclusive a gente fala que é um gatilho mental, é a reciprocidade. Então, geralmente, quando você faz uma coisa para alguém, quando você ajuda alguém, essa pessoa ela vai ter um gatilho automático, um instinto automático de retribuir aquilo.
né? A gente fala que o que você faz, você recebe de volta com juros e correção monetária, né? Isso é uma coisa, gente, esses três aspectos, né? Falando de novo, sentir-se valorizado, sentir-se reconhecido, preocupar-se consigo mesma e reciprocidade. São coisas que acontecem naturalmente, né? São coisas que são instintivas. Então, se você entende essas três chaves, se você entende isso, você vai conseguir se relacionar melhor. Ai, Kaliane, mas isso é muito egoísta. Então, eu sempre vou estar só disponível para a pessoa? Não. Vai acontecer, por exemplo, numa conversa, as pessoas se interessarem por você. Mas, se a pessoa não tem essa abertura, se ela não pergunta, fique na sua, né? Fique na sua posição, deixe ela falar, escute. Se vocês quiserem, a gente pode depois gravar um vídeo específico falando sobre cada detalhe desses, né? Atitudes que podem concretizar isso. Uma delas seria, por exemplo, um elogio sincero. Mas agora eu quero passar para uma segunda parte, que seria o quê? A parte da equipe. Então, quando eu decido empreender e eu preciso crescer, e para esse crescimento, geralmente eu preciso formar uma equipe, existem alguns pontos bem importantes que você precisa estar atento para poder você ter esse sucesso no seu empreendimento. Porque eu entendo que se as pessoas da tua equipe estão engajadas com você, elas estão no mesmo propósito, né? E esse seria o primeiro ponto aqui, né, do que seria essencial. Então, a tua empresa vai crescer, a tua empresa vai evoluir, né? E você vai ter sucesso. Então, vamos lá. Eu vou trazer 3 pontos essenciais que, caso você já tenha uma equipe ou deseje formar uma equipe, é importante que você esteja atento. Primeiro ponto, gente. Você precisa ter um porquê. Um porquê, um propósito, uma missão, seja lá como você quer chamar. Por quê, gente? Quando você abre uma empresa e a sua intenção é só ganhar dinheiro, isso é uma coisa pequena no sentido de quê, Kaliane? No sentido de envolver outras pessoas. Inclusive, eu até gravei um vídeo já falando sobre isso, tem muito empregado que pensa, porque meu patrão só quer ganhar dinheiro, né? Existe muitas pessoas têm essa mentalidade. E ninguém entra no empreendimento para não ganhar dinheiro, mas quando o seu foco é só esse, puro, limpo e seco, você não consegue envolver as pessoas. Então, quando você tem um propósito além, você consegue engajar mais, certo? Segundo ponto, além de você ter uma missão, de você ter um propósito, além de você ganhar dinheiro e ter lucro, você precisa contagiar a tua equipe para que ela esteja nessa mesma mentalidade, para que ela esteja nessa mesma vibe, né? Hoje é uma palavra que se fala muito, na mesma vibe. Então, como é que você faz isso? Comunicando, né? Hoje, um livro que eu li de Thiago Brunet, ele trouxe um dado que ele traz que 60%, gente, isso é muita coisa, 60%, mais da metade, dos problemas corporativos e também familiares, porque isso aqui você pode aplicar também para a sua vida pessoal, eles ocorrem por falta de comunicação ou por uma comunicação sem clareza. Então, você não pode ter só um propósito, uma missão. Você tem que contagiar as pessoas que vão trabalhar com você nessa mesma missão, nesse mesmo propósito. Como é que você faz isso? Comunicando, gente. Então, quando chegar uma pessoa na tua empresa, ela já tem que sentir essa vibe, ela já tem que estar envolvida nisso, né? E quem é que vai fazer esse papel? É você. Você que vai apresentar a empresa, você que vai mostrar a empresa, você que vai trazer esses valores à tona e fazer com que a pessoa ela entre, né, nessa sua vibe. Terceiro ponto, e esse ponto, gente, é muito importante e eu tenho observado que isso é uma coisa assim muito rara de se acontecer, que seria o quê? É você desenhar a função, cada função da sua empresa e você ter isso esmiuçado no papel e na verdade eram 4 pontos. Disse que era 3, mas são 4. Segura aí, tá acabando. Você desenhar essa função, por mais que você não tenha todo o, digamos, Kaliane, vou usar um exemplo bem prático.
eu tenho uma lanchonete e tem uma pessoa que faz o pastel. Por mais que eu não saiba fazer o pastel, mas eu tenho que saber o que essa pessoa faz. Então, se ela tem que preparar a massa, se ela tem que separar o recheio, se ela tem que... Eu posso não saber fazer, não executar, mas esse processo, se eu tenho ele esmiuçado, eu tenho como cobrar a pessoa e tenho também como substituir mais facilmente. Porque não é segredo para ninguém de que quando você contrata alguém, você tem ali uma relação, um contrato que pode ser quebrado, né? A pessoa pode conseguir outro emprego ou pode não estar mais disponível, pode acontecer várias coisas que vai ter esse desligamento. E quando você não tem isso desenhado, você fica muito refém, né, da pessoa, você fica muito refém de ter uma pessoa experiente que saiba fazer exatamente aquilo. Isso até dificulta o último ponto que eu anotei aqui, que seria para você acompanhar a evolução dessa pessoa. Então, quando você tem essa função desenhada, quando você tem uma agenda de acompanhamento dessas atividades diária, semanal e mensal, fica muito mais fácil para você acompanhar. Você pode fazer, inclusive, tipo um checklist e você ir listando. Quando você for fazer esse acompanhamento, você vai ver se aquelas atividades estão sendo pontuadas ou não. Vai ter que ser sempre 100%? Não, gente. Nada na vida, na verdade, é 100%. Mas aquilo ali vai te dar um norte. E se você for deixado na mão, se a pessoa de repente, um belo dia chega pra você, olha, eu não vou vir mais porque eu consegui outra coisa, ou, sei lá, alguém da minha família adoeceu, vou ter que viajar, vou ter que ir embora. Você tem pelo menos um norte ali, para quando chegar uma pessoa nova, você já poder orientar do que você quer, de como você quer que seja feito, qual é o procedimento da tua empresa. Porque por mais que a pessoa tenha experiência, gente, quando a gente sai de uma empresa para outra, né, cada empresa tem a sua política, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, cada empresa tem a sua missão, o seu propósito, né, o seu modelo que funciona para ela. Então, por mais que a pessoa venha com experiência, quando você já tem isso montado, é muito mais fácil a pessoa se adaptar, é muito mais fácil você ter sucesso naquela função e é muito mais fácil de você acompanhar se as coisas estão ocorrendo do jeito que você quer ou não. Eu espero que eu tenha contribuído. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte, compartilha. E se não tiver gostado, né, deixa aqui seu comentário. Toda sugestão é bem-vinda. Se você quiser sugerir novos temas, assuntos que você quer abordar, a gente também é aberto para ouvir, tá bom? Um abraço e até a próxima.